Olá, segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, um dia que vai entrar para a história, não para a nossa, mas para a história dos Estados Unidos. Não por causa da eleição do colégio eleitoral do futuro presidente, do sucessor do Trump, mas, que é uma coisa, digamos, rotineira, né? Mas pelo fato de que os Estados Unidos começaram uma bilionária e inusitada operação estratégica de logística para a aplicação da vacina autorizada pelos órgãos americanos, da Pfizer, laboratório norte-americano, em parceria com a BioNTech, empresa alemã, que está inclusive ali sanando feridas ainda da Segunda Guerra, com essa aliança inusitada. Neste dia, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisou que vai precisar de 10 dias para responder aos pedidos de autorização emergencial ou de um programa de vacinação dos laboratórios de vacinas que vêm oferecer vacina no Brasil. O Brasil tem um acordo com a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Mas o Reino Unido ainda não aprovou, até porque a AstraZeneca não pediu essa aprovação e está pedindo, ao contrário, uma aliança, uma parceria com a Sputnik V, a vacina russa. A vacina russa tem sérios problemas de credibilidade, muito mais sérios até do que os da própria vacina, da vacina, como dizem os bolsonaristas, né? Porque a transparência do Vladimir Putin também não é assim uma grande coisa. De qualquer maneira, se dessa aliança sair uma vacina, que venha a vacina, né? Agora, a pergunta que fica é onde é que o passivo Pazuello, é assim agora que eu estou chamando o general da passiva, o passivo Pazuello descobriu aquela história que ia precisar de 60 dias, me levando inclusive a um exercício matemático para saber quantos brasileiros morreriam enquanto a Anvisa dava voltas burocráticas para fazer uma aprovação de uma vacina contra uma pandemia do tamanho da nossa. De onde o Pazuello tirou esses 60 dias? Não apareceu ninguém da Anvisa para avalizar isso. Era só querendo nos assustar ou ele está do lado do inimigo na luta, né? Essa é uma questão que fica no ar, né? Uma coisa é certa, o Bolsonaro está militarizando o Ministério da Saúde, mas não é militarizando com militares da ativa, como o próprio Pazuello, não. Militares da reserva, reservistas, preguiçosos que ficam jogando gamão nos círculos militares. O comando do Ministério da Saúde hoje está passando para as mãos dos reservistas. E não são generais, são tenentes-coronéis. Por exemplo, né? Agora, o secretário-geral do Ministério da Saúde apareceu no domingo, ou seja, ontem, num filme nas redes sociais, dizendo, eu vou ler aqui para você uma frase dele que é um primor. Seria uma grande irresponsabilidade marcar prazos para início e para conclusão do projeto nacional de imunização anunciado por vias transversas pelo Ministério da Saúde. Aliás, essas vias transversas são terríveis, né? O Ministério da Saúde que cortou completamente a comunicação com a população através dos meios de imprensa, que são todos inimigos do Bolsonaro, inimigos declarados pelo Bolsonaro. Pois bem, quem passou essa notícia seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação, porque depende de registro em agência reguladora. Na mesma hora em que ele falava de forma autoritária, com aquela parecendo ordem do dia, né? Ele é um tenente-coronel da reserva, o ministro Ricardo Lewandowski anunciava que estava exigindo do Ministério da Saúde
a fixação dessas datas, que ele não ia pôr em julgamento. Pediu, inclusive, para o Luiz Fux tirar da agenda da discussão, porque ele está esperando a resposta com as datas. E faz muito bem. Você sabe que eu não apoio muito aqui o Lewandowski, não, mas nessa briga, ele está certo. Bom, agora, em relação ao secretário-geral, o tenente-coronel Elcio Franco, reservista de pijama, para substituir o jaleco dos médicos na área específica, é uma coisa autoritária, sem o menor laivo de comunicação e que mostra no controle de quem e de que tipo de gente está o Ministério da Saúde. Eu estou escrevendo agora ali no quarto ao lado um artigo chamado Não há vacina nem cura para a estupidez. Esse artigo é o meu artigo semanal, que eu publico às segundas-feiras no blog do Neumann, no portal do Estadão. Nele eu me refiro ao documento desse Plano Nacional de Imunização, que é aberto por uma relação de especialistas que seriam os autores do plano. Os especialistas nem sequer tomaram conhecimento do plano, nem foram convidados a ler. Foram convidados para uma reunião onde ouviram dos técnicos lá do Ministério explicações sobre o plano e depois nunca mais. Agora o Ministério, em resposta à dura mensagem dos especialistas dizendo que não tem nada com isso, avisaram que ele não tem poder nenhum. Se não tem poder, por que foram colocados como autores desse documento? Muitas perguntas que o passivo Pazuello e o tenente-coronel da barbicha o tenente-coronel tem aquela barbicha cofiada de coronel da Guarda Nacional do tempo do Império. E fala como se estivesse em plena ditadura militar, de muita tragédia para a nossa lembrança, mas de grande comemoração do Bolsonaro, o chefe dele que o nomeou. Anteontem, no sábado, às 5 horas da tarde, eu pus no ar, aqui no nosso canal do YouTube, uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o fundador e primeiro presidente da Anvisa, o civil e de jaleco, médico epidemiologista Gonzalo Vecina. Gonzalo Vecina até não falou assim tão duro quanto o presidente da Anvisa, que é um contra-almirante médico, mas que não obedece aos juramentos de Hipócrates da sua profissão de médico, né? Agora, ele está muito revoltado com a nomeação do outro tenente-coronel da reserva, também da área do Ministério da Saúde, o Jorge Corner, que não é médico, está indo para o lugar Corman, está indo para o lugar da farmacêutica Alessandra Barros, que está encerrando o seu mandato. A agência não é um cargo da burocracia, é um cargo do Estado e os diretores têm mandatos. O Barra Torres foi aprovado na sabatina. O Barra Torres foi colocado como presidente interino da Anvisa pelo Bolsonaro em dezembro do ano passado e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado por 34 votos a 7, quase 5 vezes a necessidade que ele tinha para aprovação. E o doutor Gonçalo Vecina, a entrevista dele você precisa ver. É uma das melhores entrevistas que eu já fiz, se não for a melhor. É de uma sensatez, de uma lucidez, de um conhecimento técnico, científico e histórico, que é um verdadeiro curso, não é nem uma aula, é um curso para nós. E ele manifesta a esperança dele que a mesma comissão que aprovou o Barra Torres contra almirante médico para a presidência da Anvisa, por nomeação do Bolsonaro, reprove o Jorge Corman, que apresenta no seu currículo, né, ter dirigido um hospital das Forças Armadas em Porto Alegre. Né? Mas dirigido o quê? Adivinha? A logística. Era um diretor de logística. Ou seja, um intendente a mais na saúde. Né?
um dispenseiro, como dizia Napoleão Bonaparte, que entendia de guerra, ao contrário dos seus colegas brasileiros, né? Eu aconselho também você, além de ver a entrevista que eu fiz com o Gonzalo Versina, professor da USP e da FGV, ver no YouTube também a entrevista feita pela Miriam Clark, do site My News, que é dela e da Mara Luque, com o Guilherme Amado, o colunista da época, que deu o grande furo, talvez do maior escândalo dos últimos anos do governo brasileiro, que é o uso pelo Bolsonaro de informações colhidas pela Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, como pensam as redes bolsonaristas ou os autores dos tweets produzidos pelo Gabinete do Ódio lá no Palácio do Planalto, não é um órgão de governo, como eles dizem, né? No fim de semana, o Alexandre Ramagem, que é o diretor da ABIN Eterno, candidato do Bolsonaro, que diz que não descansará enquanto não nomeá-lo diretor da Polícia Federal, o que demonstra que o Moro estava certo quando disse que ele queria interferir politicamente na Polícia Federal. O Alexandre Ramagem sumiu. Mas o general Heleno não sumiu, não. O general Heleno está desmentindo de novo um documento que, segundo ele, a ABIN, que está sob ordens dele, não fez. Então nós chegamos à conclusão, eu chego e repasso aqui para você, que se trata de um trabalho da ABIN do B. O Bolsonaro não falou naquela reunião de 22 de abril que ele tem um esquema de segurança própria, é o que dá para chamar de ABIN do B, né? Então é uma coisa da ABIN do B. Uma conclusão semelhante a que também chegou o antagonista sobre a discussão, porque o antagonista fala no Guilherme Amado, que disse que submeteu o documento que teria sido enviado à defesa do Flávio, a própria advogada de defesa do Flávio Bolsonaro. E ela reconheceu. E agora chega o Heleno para dizer que é mentira, que não tem nada disso, que é fake news. O Heleno não é uma pessoa provida de grande inteligência. Além disso, também não é propriamente ético. Me lembro e recordo aqui, já falei para você, quando eu morava no Hotel Leme, que uma vez me encontrei com na banca de revista com o general Ednardo Dávila Mello, que foi demitido do Comando do 2º Exército, hoje Comando do Leste, depois das mortes lá dentro, na tortura, por Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, e disse que ele era pouco inteligente, para dizer o mínimo, e também uma pessoa desprovida de coragem, para não chamar de covarde, né? É por isso que ele está desmentindo isso, né? Bom, eu quero lembrar aqui, antes de encerrar, que o senhor Trump está fazendo a maior propaganda da vacina da Pfizer e da BioNTech e achou a garota propaganda ideal para ser a primeira a tomar a vacina em Nova York. Há uma semana, a primeira também foi uma mulher, também a mulher chamada Margaret, como a Margaret Thatcher, e o primeiro homem a tomar uma vacina contra a Covid chama-se William Shakespeare, o William Shakespeare contemporâneo. Aí, para não ficar atrás, o Trump, os Estados Unidos, sob o governo do Trump, aplicaram a primeira injeção numa enfermeira negra, no hospital, no centro médico judeu de Long Island, em Nova York. Ou seja, um verdadeiro anúncio contra o preconceito, né? Uma negra no hospital judeu. Aí eu fico aqui a me perguntar, será que Jair Messias Bolsonaro vai sair fora daquela afirmação do seu colega, o general Juracy Magalhães, que quando era ministro de Relações Exteriores disse que o que era bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? Será? Será que ele vai abandonar agora o ex-propagandista da cloroquina e atual propagandista da vacina da Pfizer, Donald Trump? Será que ele vai deixar de ser o pato do Donald, hein? Será que eu vou perder essa piada? Pois então, de qualquer maneira, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.